E aí, gente, eu trouxe essa analogia da borboleta porque fica muito mais fácil da gente entender, né? Captar cliente é mais ou menos como caçar uma borboleta. E por quê? Porque caçar borboleta é difícil, certo? Captar cliente também é difícil, né? E qual que é a maneira tradicional de caçar uma borboleta? É essa primeira aqui. Eu pego a minha redinha, né? E vou lá caçar uma borboleta. Mas vocês concordam comigo que caçar borboleta é algo extremamente difícil, né? Porque a borboleta é ágil, ela voa muito rápido, a gente não é muito difícil pegar uma borboleta com uma redinha. Da mesma maneira que captar cliente também não é fácil, né? E caçar a borboleta com a redinha é a mesma coisa que captar o cliente da maneira tradicional. E qual que é a maneira tradicional? É como antigamente, né? Como é que eu captava cliente antigamente? Eu abria meu escritório, eu trabalhava anos a fio no mercado, e aí eu ficava conhecida e eu começava a ter clientes correndo atrás de mim, né? Por que que hoje os escritórios antigos têm bastante cliente? Porque eles trabalharam muitos anos no mercado, eles conhecem, né, às vezes a cidade toda. E aí hoje eles têm trabalho. Só que concordam comigo que é extremamente trabalhoso e nem sustentável eu esperar passar anos no mercado para mim ter, de fato, muitos clientes, né? É insustentável. Hoje existe uma maneira muito mais fácil de eu ter clientes de forma mais rápida, né? E da mesma maneira que caçar borboleta com a redinha é difícil, existe uma maneira mais fácil de caçar uma borboleta. E de que maneira que é? Plantando um jardim, né? Vocês concordam comigo que um jardim florido com as plantas que a borboleta gosta não é cheio de borboleta? É, né? A borboleta se atrai pelas flores que ela tem interesse. E o que eu quero ensinar aqui para vocês hoje, é como vocês plantam o jardim de vocês, para que vocês tenham os clientes atraídos, né? E não que vocês precisam sair correndo atrás do cliente, né? Porque se eu tenho um jardim com as plantas certas, eu vou atrair a minha borboleta. E da mesma forma, se eu plantar o meu jardim certo, eu também vou atrair os meus clientes. Certo? Mas vocês concordam comigo que plantar um jardim não é uma coisa muito fácil, né? Eu preciso preparar a terra, eu preciso colocar o adubo, eu preciso plantar a plantinha, eu preciso esperar essa plantinha crescer, né? Germinar, crescer. Eu preciso molhar ela todos os dias, uma vez por semana, né? O sol tem que bater certo na planta, a umidade, né? O vento, tem todo um cuidado para que eu tenha plantas, para que eu tenha flores, né? Que eu tenha um jardim bonito. E é da mesma forma que eu tenho que fazer para captar um cliente. Não é tão rápido e tão fácil, né? Eu sair aí tendo um monte de cliente correndo atrás de mim. Só que se eu, né? Se vocês agora vocês entenderam que vocês precisam ter um jardim. Não é muito mais fácil se eu saber as flores certas que eu tenho que plantar para que o meu jardim floresça e para que ele encha de clientes? Sim, né? E é esse atalho que eu quero entregar para vocês. Vocês vão aprender quais são as flores, né? Trazendo para analogia, que vocês precisam plantar para que vocês tenham os clientes correndo atrás de vocês. Então, eu entro, né, no meu primeiro pilar, que é a atenção, né, e o atrair. A gente já vai voltar no jardim, tá? Eu preciso chamar a atenção das pessoas para que elas se interessem pelo meu trabalho, né? Hoje existe muita gente na internet postando 1 milhão de coisas. Então eu preciso ser atraente e diferente, né? Para que as pessoas se conectem comigo e queiram o meu trabalho. Só que o grande problema e o grande erro das pessoas é que elas
tentam chamar atenção. Só que para mim chamar atenção, de fato, eu preciso somar a persuasão, né? O que é a persuasão? A persuasão eu trouxe até a denominação verdadeira dela para exemplificar ainda mais para vocês, né? Persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais e simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou tomar uma decisão de compra, né? A persuasão é o mesmo que eu conversar com o emocional do meu cliente, né? Quando eu converso com o emocional da pessoa e não com o racional, eu faço com que ela tome uma decisão de forma inconsciente. E o que é tomar uma decisão de forma inconsciente? É tomar uma decisão por impulso. É quase aquela coisa de tomar uma decisão com o coração, sabe? Que as pessoas falam. Só que, claro, muitas vezes a gente toma essa decisão errada, né? Porque a gente vai no impulso. E, gente, a persuasão, ela é uma técnica, né? Ela é uma estratégia de marketing que a gente usa muito no marketing, só que ninguém fala que usa, né? E aqui eu tô trazendo para vocês a realidade. Não adianta eu gerar um monte de conteúdo na internet se eu não sei gerar ele de forma persuasiva. Então, gente, eu preciso ser persuasivo nas minhas postagens, na minha comunicação, né? A gente vai aprender a fazer postagem, a gente vai aprender tudo isso. Mas eu preciso que vocês entendam muito bem o que é persuasão, né? Vocês já ouviram falar de persuasão? Inclusive tem um livro chamado Armas da Persuasão. Esse livro, eu sei que o Fernando tem, porque ele me comentou que ele tem. Vocês precisam ter esse livro na mesa de vocês. E vocês precisam ler ele e ler e reler muitas vezes. Porque persuasão é algo que a gente não vê em lugar nenhum. A gente não aprende sobre isso, né? A gente só aprende quando a gente começa a fazer marketing. E não é algo que a gente consegue... Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer uma postagem no escritório, eu faço persuasão sem nem me dar conta. Já é algo que está dentro de mim, sabe? De tanto que eu já estudei persuasão. E é isso que vocês precisam aprender. A ser persuasivos a um ponto de que vocês, dentro do próprio linguajar, no dia a dia de vocês estão persuadindo as pessoas e elas não estão nem se dando conta. A gente não está se dando conta que está usando persuasão. Sabe? Tem que estar no sangue de vocês persuasão. Então, como que a gente faz para aplicar, né? Quero dar alguns exemplos para vocês de persuasão. Por exemplo, quando eu faço stories hoje numa obra, né? Quando a gente vai fazer stories na obra, né? Imaginem vocês chegando na obra e aí vocês vão mostrar um pouquinho da obra. A gente não pode, gente, chegar na obra com o celular e sair assim. Bom dia, gente, isso aqui é uma obra que eu tô fazendo, isso aqui é alvenaria, o pessoal tá fazendo a laje, né? Tá ficando muito bonito. Gente, isso não é ser persuasivo. Pensa comigo. Primeiro de tudo, o cliente é leigo. Ele não entende nada do que a gente está fazendo. Ele não sabe, muitas vezes, o que é alvenaria. Ele não sabe o que é laje, né? Ele não sabe o que é pé direito. Então, primeira coisa, antes de persuasão, isso não é nem persuasão. Isso é linguagem para falar com o público que é o nosso cliente. A gente tem que ser didático, né? Imagine que cada stories que vocês fazem, vocês estão falando com uma criança, né? Para ficar mais fácil. Vocês têm que contextualizar, sabe? Você tem que falar, olha, por exemplo, né? Essa aqui é uma obra que ela tá, sei lá, na etapa tal. A gente já tá, né, concluindo as paredes, sabe? Usem palavras fáceis para o cliente entender. Que ele não tem essa linguagem técnica que a gente tem. E aí, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é eu usar aquela oportunidade como uma ferramenta de captação de clientes.
né? Então, como que eu posso fazer isso? Quando eu vou na obra, eu e Yasmine, eu tento persuadir os clientes que estão assistindo meu stories a contratarem o acompanhamento da obra. E como que eu faço isso? Eu chego na obra e eu mostro o que eu fui fazer lá, né? Se eu fui, por exemplo, conferir os pontos de água, eu não chego lá na obra e falo assim: bom dia, gente, eu vim aqui na obra hoje para mostrar, deixa eu admitir, para eu mostrar esses pontos de água aqui, né? Tô vendo se tá certinho. Não, gente, a gente tem que chegar na obra e a gente tem que falar assim: bom dia, hoje eu vim aqui na obra para verificar, né, esses pontos de água. Por que eu vim verificar os pontos de água? Porque esse ponto de água aqui, né, faz de conta que eu tô na lavanderia. Esse ponto de água aqui, eu coloquei ele no projeto exatamente no local certo para encaixar o móvel X, mais o meu tanque e mais a minha máquina de lavar roupa. E aí, se eu não conferisse esse ponto, tá exatamente aonde eu projetei, as chances são que quando a obra estiver completamente pronta, que o meu cliente for instalar o mobiliário, e aí vocês podem dar uma aula de etapas da obra. O que vem primeiro, o que vem depois. Mas o principal é vocês fazerem a pessoa que está acompanhando vocês ou visualizarem a desgraça que vai acontecer na obra por vocês não estarem lá olhando aquilo, ou, claro, fazer a pessoa sonhar com aquilo realizado, né? E eu vou explicar por que são esses dois itens que a gente tem que se comunicar com o cliente. Mas eu tenho que chegar lá e falar: olha, eu estou aqui verificando esse ponto, porque que a gente vai ter um mobiliário lindo, maravilhoso, de tal jeito, com tal acabamento, com tal pedra. E aí, imagina só essa obra pronta e o cliente tendo que arrancar todas essas cerâmicas que ele vai instalar para corrigir o ponto de água. Imagina só o prejuízo que vai ter essa obra. Ter que trocar revestimento. E aí vocês podem, gente, piorar a situação. Vocês podem falar que a tonalidade do azulejo não vem mais a mesma. E isso é verdade, isso não é mentira, né? Eu não tô mentindo para vocês. Eu tô falando a verdade. Vocês podem falar que vai ter que trocar o azulejo. Vocês podem falar que vai ter que talvez desmontar o móvel, vai atrasar a entrega, né? Vai atrasar a montagem do cronograma da obra e a pessoa tá lá sonhando, esperando para se mudar para aquela casa e aí vai ter todo um transtorno, né? Quer ver ponto de luz, né? Tomada. Olha, eu vim aqui conferir essas tomadas X, Y, Z. E por que eu vim fazer isso? Porque aqui eu tenho uma tomada para ligar tal equipamento. E aí, se essa tomada não tá aqui, acontece, né, da obra tá pronta, tem que estar rasgando a parede para passar canaleta. Imagine o transtorno, o pó, né? O reboco tendo que ser feito de novo com a casa pronta. E aí, gente, a gente tem que trazer o pior cenário e o melhor cenário para o cliente que está assistindo o Stories. A gente ir na obra é muito bom para vender projeto, gente. Eu vendo muito projeto quando eu vou na obra. Inclusive agora eu tenho ido pouquíssimo porque eu não tenho tido tempo para ir na obra. Amanhã eu tô indo para o litoral. Quero ver se eu consigo passar numas obras para olhar, para fazer uns stories, para fazer propaganda, né, do escritório. Mas, assim, é muito bacana vocês irem na obra. Dependendo da obra, quando a obra tá ficando muito legal, quando é um projeto muito bonito, eu vou de graça. Porque o que traz de retorno de cliente para mim é fantástico, né? Então, a gente também tem que saber dosar. A gente tem que fazer marketing o tempo todo. E aí, nem que seja eu ir de graça na obra, aproveitar aquela obra para fazer portfólio, né? Para fazer stories, principalmente. Então, gente, voltando aqui, né? Eu vou entrar aqui no primeiro pilar de atrair, né? Então, aonde que a gente atrai as pessoas, né? Começando assim, na internet, né? Hoje todo mundo tá na internet.
essa coisa de TV, de revista, isso já não é mais, né? Não é o bicho. Além de custar muito caro, as pessoas não olham mais. E aí o que eu quero que vocês entendam é que existe 3 maneiras de eu atrair a pessoa, de eu me comunicar com ela, tá? A primeira delas é através da diversão, né? Que é diversão, algo engraçado. A segunda maneira é o entretenimento. E a terceira é a informação. Então, imaginem o seguinte: as pessoas entram na internet para fazer o quê? Ou para se divertir, ou para se entreter, ou para aprender ou se informar de alguma coisa, certo? Então, a gente tem que se encaixar em uma dessas 3. Uma das 3. Então, assim, eu posso ser uma pessoa engraçada e trazer diversão com a arquitetura, que não é o meu caso, né? Eu não sou uma pessoa engraçada, mas eu posso trazer informação, né? Que é o nosso conhecimento, que é explicar, é dar uma dica. Então, gente, por que a gente tem que estar na internet gerando conteúdo e dando informação? Porque as pessoas entram na internet por um desses 3 motivos. Certo? Então, para ficar claro isso para vocês e vocês começarem a sacar por que eu tenho que estar na internet. E aí, gente, eu volto, né, para a analogia da borboleta. Como que eu atraio as borboletas para o meu jardim sem precisar caçá-las? Plantando um jardim com flores que elas gostam, né? Recapitulando. Como eu faço para ter clientes correndo atrás de mim? Plantando um jardim que atrai os clientes. No caso, plantar as plantas que os clientes gostam, as flores que os clientes gostam. E qual seria a flor que o cliente gosta? A informação, o conteúdo. Agora fica claro para vocês o real motivo da gente pegar o celular e falar que o revestimento tal é usado para tal coisa, que a gente pintou a parede com tal tinta por causa da qualidade da tinta. Fica um pouquinho mais leve para vocês fazer conteúdo a partir de agora, depois de entender. Gente, é muito interessante isso, né? Porque aí parece que a gente tira um peso das costas. Porque quando eu comecei a fazer stories e isso aconteceu faz 3 anos, tá, gente? Fazem 3 anos que eu comecei a aplicar isso que vocês estão que eu tô mostrando para vocês. Eu fazia as coisas, mas eu não tinha muito. Não fazia muito sentido por que eu tava fazendo aquilo. E aí o que acontece? A gente acaba se desanimando, a gente acaba não fazendo, né? Empurra com a barriga, deixa para amanhã, porque a gente não vê sentido em fazer aquilo. E eu preciso que vocês vejam sentido em fazer isso, né? E o que o meu conteúdo faz? Ele atrai o meu cliente e ele seleciona. Atrai e seleciona. Então, quando eu comecei a gerar conteúdo, só que eu comecei da maneira errada. Eu não tinha esse material que vocês tiveram na primeira aula, que é construir o público ideal, o avatar, né? Construir meu nicho, construir os meus serviços. Eu simplesmente gerava conteúdo, eu dava dicas. Só que aí, gente, eu não atraía o cliente certo. Então, eu lembro que eu comecei a atrair um monte de pessoas, né? Um monte de gente começou a me mandar mensagem. Era na época, era no Facebook ainda, né? Ah, Yasmin, eu quero saber mais sobre o teu trabalho, eu queria reformar minha sala. E aí eu passava o orçamento, tipo, a pessoa corria. Por quê? Porque a pessoa não era meu público. Então, gente, por isso que é tão importante vocês terem o público de vocês. Os públicos do A1 são quais? Jovens casais de 28 a 35 anos, ou que são recém-casados, ou que estão fazendo a sua primeira casa. Eles ainda não têm filhos, mas eles pretendem ter a família deles, tá? Esse é o meu primeiro público. O meu segundo público, quem é? Casais também, mas que já possuem filhos. E aí vai ser pessoas de 30
a 40, 45 anos. São pessoas que querem ter uma casa confortável com os filhos pequenos, né? Então aí tem toda uma dinâmica dessa casa. Querem morar num condomínio, por quê? Porque os filhos são pequenos, querem segurança, né? Querem que os filhos possam correr livremente pelo condomínio, na rua, né? Querem que tenha playground para as crianças, quadra esportiva. Esse é meu segundo público. Meu terceiro público é os casais mais velhos, que é um público bem pequeno esse, mas são pessoas que têm mais de 55 anos, 50 para cima, e que já estão fazendo a casa para receber os netos. Então vão ser casais que vão construir uma casa de veraneio, né, para receber a família. Já é um casal mais maduro, querem tranquilidade, né, segurança. E o meu quarto público são investidores. São pessoas que também normalmente são casais que estão construindo para vender a casa. E aí o que eles querem? Uma casa fácil para vender, né? Uma casa que está dentro do padrão que o mercado valoriza. Ui, me engasguei. Então, observem o seguinte. Eu tenho 4 públicos diferentes. E tá tudo bem. Eu posso ter 4, 5, né? Eu aconselho que você não tenha mais que 4 no começo. E até talvez nunca tenham mais do que 4, para não confundir a comunicação de vocês, tá? Só que o que é importante? Que todos os públicos desejem a mesma coisa. Todos os meus 4 querem o quê? Uma casa num condomínio, certo? A charada é essa. Todos precisam desejar o mesmo produto. Claro que alguns vão querer uma casa maior, uma casa menor, uma casa com piscina, uma casa sem piscina, uma casa para receber a família, uma casa para não receber a família. Isso é detalhe. Mas todos querem construir uma casa. E aí, gente, vocês têm que aprofundar o público. Como que eu aprofundo? Pensando quais são os hobbies dessas pessoas, né? O que está por trás da construção dessa casa ou da decoração desse apartamento? A pessoa tem um sonho por trás, né? Por exemplo, o casal jovem que tem filho, o casal que tem filhos, ele não quer a casa. Ele quer o quê? Um local seguro para o filho poder correr na rua tranquilo, né? Ele quer tempo com a família. Ele quer uma casa, talvez, mais prática, né? Ele quer uma casa que ele não precise ter cercas. Isso é o que está por trás do projeto. E tudo isso, gente, a gente usa para atrair com o conteúdo. Então, até o final da aula vocês vão se dar conta disso. Eu não faço, por que eu sempre falo, né? Não adianta ficar postando foto de projeto na internet. Claro que a gente tem que postar foto dos projetos, mas não é isso que vai atrair o cliente. Não é só isso. Né? Porque ficar com uma vitrine de projetos não conversa com os sonhos e os desejos do meu cliente. Ok, ele vai achar bonito. Óbvio que quando ele for me escolher, ele vai avaliar os meus projetos para ver se ele se identifica. Só que, gente, pessoas compram de pessoas. Elas querem te conhecer. Elas querem saber como que tu pensa, né? O quanto que tu te preocupa em projetar uma casa prática, uma casa confortável. E a gente tem que trazer os conteúdos que mexem com os sonhos e com os desejos do meu cliente, né? Então, um cliente que quer uma casa num condomínio, eu tenho que falar do quanto é seguro ter uma casa num condomínio, né? Imagina seu filho correndo aqui nesse condomínio, né? Sem que você precise se preocupar com segurança. É esse tipo de gatilho que eu uso. Quando a gente educa o cliente, a gente traz autoridade. A gente faz a pessoa confiar na gente, né? Então, quando ela pensar, resolvi que eu vou comprar uma casa porque a Larissa postou que uma casa é melhor nisso, nisso, naquilo.
Quem vocês acham que ela vai procurar para fazer essa casa? A Larissa, com certeza. Ela nem vai pedir orçamento para outra pessoa. Entendem? Esse é o poder do conteúdo, gente. Esse é o grande poder. E aí, gente, né, uma outra tipologia. É como se o nosso conteúdo ele fosse uma estrada, né? E essa estrada leva até o nosso projeto. Quando o quê? Quando eu tenho meu cliente ideal desenhado, quando eu sei a tipologia de projeto que eu quero fazer. E aí o meu conteúdo leva a pessoa a comprar de mim, né? Então, como foi que eu fiz para crescer o meu Instagram dos restaurantes tão rápido? E quando eu falo, gente, crescer o Instagram, eu não tô falando de ter 10 mil seguidores, tá? Porque 10 mil seguidores não paga conta. Saibam disso. Não é 10 mil seguidores que vai fazer vocês ganhar dinheiro, tá? É vocês atraírem as pessoas que compram o projeto. Vocês podem atrair 100 seguidores, 10 seguidores. Né? Pensa só, se vocês atraírem 100 seguidores e 10% comprar, é bastante, né? É bastante projeto. Olha, dá para quase passar o ano todo fazendo projeto. É isso que vocês têm que pensar, né? Então, como que eu fiz para atrair os clientes pro meu Instagram dos restaurantes? Eu comecei a postar conteúdos que levassem para a compra do meu projeto. E aí, gente, postar conteúdo estratégico não é eu ficar postando fotinho de projeto. O que eu pensava? Observem a minha linha de raciocínio. Eu pensava o seguinte: o que o dono do restaurante quer? E aí, isso serve para qualquer público, tá? Para todos os públicos de vocês. Anotem isso. O que o dono do restaurante quer? Ele quer atrair cliente. Ele quer vender mais pratos no restaurante. Certo? Ele quer ganhar dinheiro. Ele não quer um salão mais bonito. Ele até pode querer, tá, gente? Mas aqui eu quero que vocês sejam estratégicos. Essa pessoa que quer, ela já vai vir sozinha. Vocês não precisam se esforçar. Mas o que o dono do restaurante quer? Ele quer o restaurante lotado. Ele quer marketing gratuito, né? Ele quer ficar conhecido na cidade. Ele quer que o garçom dele trabalhe mais rápido. Ele quer que o cliente que for lá consuma muito mais, né, pratos do que normalmente ele faz. Então, o que eu gerava de conteúdo, né? O que eu postava? Eu postava coisas que mostravam o quanto um ambiente bem pensado, bem planejado, traria de clientes para o restaurante. Né? Isso era uma coisa que eu fazia. Eu mostrava o quanto um ambiente instagramável fazia com que o meu cliente tivesse marketing gratuito. Olha o poder que tem eu falar sobre isso. Vocês acham que se vocês chegarem num dono de restaurante e falarem para ele assim: se você reformar o seu restaurante, você vai ter na rede social de todos os seus clientes uma foto do teu restaurante. Imagina só o quanto de cliente você vai atrair se você tiver na rede social de todos os seus clientes uma foto. Gente, essa pessoa, ela contrata o projeto na hora. Ela talvez nem pergunta o preço. Isso é a gente ser estratégico. Né? Aqui na minha cidade tem um restaurante que ele se chama Mundo Animal. Talvez tenha na cidade de vocês aí, ele tá no Brasil todo hoje. Ele é totalmente temático. Né? Ele é temático de floresta. E aí os garçons se vestem de caçadores. E tem um leão, que é o animador do lugar, né? E aí, gente, o lugar é todo temático, todo produzido. E aí as pessoas vão lá e postam horrores de foto.
do lugar. Eles filmam, daí tem um momento que para tudo e o leão começa a dançar pelo salão, assim, do restaurante. E aí vira uma festa, as pessoas dançam e as pessoas postam muitas fotos do local. Quando eu chegava, por exemplo, para dar um orçamento de restaurante, eu chegava no cliente e eu não falava para ele assim: olha, eu vou te entregar um projeto bacana, bonito, que vai funcionar, que tá dentro da tendência, que tá na moda, que, né, eu vou usar as cores que tá se usando agora. Eu não falava isso para a pessoa. Eu falava para ele assim: olha, eu vou te ajudar a fazer com que o teu salão fique mais organizado, que os teus garçons consigam andar aqui de forma mais rápida. Talvez tu vai até conseguir reduzir a tua equipe, porque eu vou fazer o teu salão funcionar. Segunda coisa, a tua iluminação, se tu não tem uma iluminação que valoriza o prato, ou seja, uma iluminação em cima da mesa, que faz a tua alface ficar mais verdinha, mais interessante, a tua comida vai ficar mais bonita, mais vistosa, o teu cliente vai consumir o dobro de pratos que ele consumiria com essa luz, sei lá, né? O que tem de restaurante com a luz horrível é o que mais tem. Com essa luz branda, né? A luz não tá adequada pro teu tipo de restaurante, aí depende da tipologia do restaurante, claro. Né? Era essas coisas que eu falava para a pessoa. Você já ouviu falar de ambiente instagramável? Ambiente instagramável é aquele local que as pessoas fazem questão de tirar foto e postar nas suas redes sociais. E aí imagina só o quanto você vai economizar de marketing, né? De marketing na internet, porque as pessoas vão fazer de graça, né? E aí eu ia levando a pessoa a imaginar todas essas soluções que ela teria com o meu projeto. E aí, gente, o projeto é só o veículo, é só o caminho para ele chegar no destino dele, né? Não é o projeto como protagonista. É sim o que a pessoa quer alcançar com o meu projeto. Então, esse olhar que vocês têm que ter por trás do projeto, né? O cliente não quer uma casa. O cliente quer, às vezes, tempo com a família, né? Às vezes o cliente quer uma casa porque dentro de um apartamento ele não consegue brincar com o filho dele. E aí, quando eu toco nesse sonho da pessoa ou nessa dor, né? Muitas vezes é uma dor, é uma dificuldade, por exemplo, eu não consigo brincar com meu filho de bola porque a gente mora num apartamento. E aí, quando eu mostro para ele a possibilidade dele poder brincar com a bola com o filho numa casa, gente, vocês mexem com o emocional da pessoa, sabe? Não tem o que impeça ele de te contratar. Porque vocês vão conversar com o emocional, vocês não vão conversar com o racional. Né? O racional, ele vê número, ele vê razão. É isso ou aquilo. É 10 mil o projeto da fulana, é 5 mil o projeto da Beltrana. Não é isso que a gente vende. A gente vende realização de algo muito maior. Né? Tem pessoas que, às vezes, juntam dinheiro a vida toda para construir uma casa. Se eu não sei falar com o emocional dela, eu não vou ganhar ela. Porque ela pensou, ela planejou a vida toda por aquilo. Se eu não mostrar para ela que eu sou capaz de entender e de interpretar esse sonho que ela está construindo a vida toda, ela não vai me contratar. E aí, gente, continuando, existem dois tipos de conteúdo. Né? Assim como existe três formas da pessoa ir para a internet procurar por algo, acessar a internet, existe dois tipos de conteúdo para mim conectar com o meu cliente, tá? É ou por uma oportunidade, um sonho, ou por medo. É esses dois caminhos que vocês têm. Ou meu cliente tem um sonho de ter uma casa, né? O sonho de brincar com o filho, o sonho de ter conforto, ou o meu cliente tem um medo. Medo de ter uma obra mal feita, medo de
a obra custar muito mais do que ele planejou, medo de ter um arquiteto que não entende nada do que ele fala e não consegue ajudar ele, né? Então, é medo ou oportunidade? E aí, gente, é os dois sentimentos, né? É o medo ou o sonho. É dessa forma que a gente conversa com persuasão, tá, gente? Tudo que eu tô falando para vocês aqui é para vocês falarem com o emocional do cliente e não com a razão dele. Praticidade na rotina. Sim, gente, por exemplo, a gente fazer uma postagem. Olhem só, a gente vai postar o projeto de uma cozinha, tá? A gente pode postar o projeto da foto da cozinha e falar assim: nessa cozinha a gente usou mármore tal, com a lâmina Y e fez uma composição das cores, né, de forma harmônica. Ok, a gente pode postar isso, mas isso não vem de projeto, tá? Isso vai complementar, né? Vai fazer a pessoa olhar e pensar assim, bah, que legal, eu também gosto desse estilo, eu acho que eu vou contratar a fulana. Agora, o que vai fazer a pessoa pegar o telefone e ligar para vocês vai ser vocês mexerem com as emoções dela. E vocês podem, por exemplo, fazer o seguinte: postar a mesma cozinha e falar o seguinte: nessa cozinha, a gente pensou em tal gaveta, em tal porta, porque esse formato é extremamente prático para alguém que tem uma rotina acelerada e tem pouco tempo para cozinhar. E aí mostra, sei lá, uma solução de uma gaveta, né? Tô inventando aqui, tá, gente? Ou, por exemplo, a gente usou a pedra X, porque essa pedra não mancha, não risca, né? A cliente fulana de tal tem uma rotina acelerada, não tem muito tempo para se preocupar com isso. Então a gente usou uma pedra extremamente prática. Gente, a pessoa que se preocupa com praticidade, ela não vai pensar duas vezes antes de contratar, sabe? Vocês dão um impulso na pessoa para ela comprar. É diferente de eu só mostrar a beleza do projeto. Tem um detalhe que é o seguinte: como eu falei, nada acontece do dia para a noite. E aí, agora que vocês entenderam o que vocês têm que fazer, vocês precisam ter dois itenzinhos aí, que é frequência e consistência. Frequência, gente, é se eu definir que eu vou postar 3 vezes na semana, eu vou postar 3 vezes na semana o resto da vida ou 3 para mais, tá? Isso é frequência. E a consistência é para o resto da vida ou a cada tempo em tempo eu vou aumentar. Porque a internet é frequência e consistência, né? Por que eu criei o Instagram dos restaurantes e em menos de 60 dias eu fechei um projeto? Porque eu postava vídeo todos os dias, stories todos os dias, dois posts escritos todos os dias. Então pensa, numa semana eu tinha 14 posts escritos, eu tinha vários stories todos os dias e eu tinha 7 vídeos na semana. E aí eu tinha 7 vídeos curtinhos e 2 vídeos grandes no YouTube. E aí talvez vocês pensem assim, mas meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Não precisa fazer tudo isso imediatamente. Vocês podem fazer isso com o tempo, gente. Porque assim, eu sei que tem uma barreira para vencer. Porque, gente, é difícil gravar vídeo. Não é uma coisa que a gente nasceu para fazer, vamos combinar. Né? A gente nunca achou que ia fazer faculdade de arquitetura e ia ter que virar ator e atriz depois da faculdade. Né? A gente nunca achou isso. Mas, de fato, gente, a gente tem que virar, a gente tem que, né, incorporar um personagem e virar um ator e uma atriz, porque é isso que a gente faz, né? A gente tem que gravar vídeo, gente.
Gente, é fato, sabe? A gente precisa vencer essa barreira. E no começo, quem tem dificuldade pode fazer stories e vídeos sem aparecer, sabe? Pode fazer só da obra, com a voz no fundo. Pode fazer de várias maneiras, gravar o projeto, né? Para ir se soltando aos pouquinhos. É sério, tá? Vocês precisam ter frequência e consistência. É só assim que vocês ganham atenção. Então, no começo, vocês vão postar e não vão ver resultado. Mas quando o resultado começar a vir, gente, é avalanche de resultado, tá? Começa a vir e não para mais. Eu juro para vocês, eu parei de fazer postagem no meu escritório. Olha, eu acho que já faz uns 2 meses, tá? Isso não é conselho, tá? Eu tô falando aqui porque eu sou muito sincera com vocês. Mas é porque eu não consegui mais parar e programar. Mas, inclusive, isso já está na pauta da reunião do mês que vem. Eu tô só esperando a minha estagiária se formar, que ela tá entregando o TCC dela. E a gente vai repaginar totalmente o Instagram do A1. Vai fazer algo mais legal. Tudo isso que eu tô falando para vocês, a gente vai colocar em dia. Mas, gente, desde quando eu fiz a minha última postagem, eu não tô dando conta dos projetos que estão entrando. E eu até parei um pouco de postar porque eu não tô com tempo, sabe? E por que que isso está acontecendo? Porque eu já venho postando há muito tempo, né? E nem é muito tempo, se for avaliar, 3 anos, gente, isso é muito pouco, né? Hoje as coisas estão muito rápidas. Antigamente a gente tinha que ter 10 anos de escritório para começar a ganhar dinheiro. Hoje em dia, 30 dias de postagem já tá vindo cliente, às vezes até menos, né? Então, é isso que é importante. Cada dia que eu deixo de fazer uma postagem, eu deixo de trazer um possível cliente para mim. E é isso que vocês têm que ter em mente, né? Quanto mais eu me dedicar, mais rápido vai acontecer, eu vou crescer, né? Então, é fundamental que vocês tenham frequência e consistência, tá, gente? Senão nada do que eu vou falar para vocês vai ter resultado.